Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia e essa sessão está sendo gravada para o pessoal que está começando a dar os primeiros passos na disciplina de economia, tá? Então, o assunto que a gente vai tratar aqui basicamente está retratado ali no início do livro do Mankiw, do Gregory Mankiw, um bom livro de economia, um bom manual que muita gente boa utiliza mundo afora, tá? Então, aqui a gente começa falando de como que a economia se constrói como ciência. Então, nós vamos falar bastante desse aspecto, tá? A economia como uma ciência, ou seja, como um campo de estudos que aplica o método científico. Mas, para começar, a gente vai destacar aqueles que são os princípios da economia. São regularidades que são observadas em todo canto do planeta e que os economistas começaram a se debruçar e falar assim: bom, se isso aqui é tão elementar, tão fundamental, qualquer teoria econômica que eu vier a construir, eu preciso estar atento para saber se ela confirma, se ela é consistente com esses princípios observados de maneira tão universal, ou se ela esbarraria, trombaria, conflitaria, estaria em conflito com esses princípios, tá? Então, são 10 princípios que são elencados aqui. O primeiro diz de algo bastante simples e direto assim: as pessoas, as organizações, as sociedades, a gente sempre se depara com escolhas conflitantes. Aqui parece uma coisa muito elementar, mas tem até um caráter um pouco filosófico. A gente não pode ter tudo. Se a gente escolhe estudar economia, a gente não consegue ao mesmo tempo estudar odontologia. Se a gente quer ser estudante universitário, a gente não pode usar aquele mesmo período das aulas para ter lazer ou para trabalhar no mesmo momento. Então a gente acaba tendo que fazer escolhas. Tá? Isso daí é algo muito fundamental na experiência humana, mas que é algo de interesse da economia. A economia vai sempre falar assim, bom, se a gente tem que fazer escolhas, é bom a gente estudar como que essas escolhas são feitas, como que a gente elege prioridades. Tá? O segundo fala assim, o custo de alguma coisa, o verdadeiro custo de alguma coisa, de alguma opção, é o valor daquilo que você abre mão para obter. Então, a ideia é que muitas vezes as pessoas falam: ah, a universidade, estudar economia aqui numa universidade pública é de graça. Ora, peraí, cada um de vocês que estão estudando economia precisam sacrificar tempo, precisam gastar com transporte, precisam muitas vezes sacrificar até tempos com a família, de lazer, noites de sono, estudando para a prova e tal. Então, na verdade, o custo, todo o sacrifício que se faz para cursar um, um, uma formação de nível superior é muito maior do que eventuais mensalidades que se paga, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que todo o conjunto de sacrifícios que se faz para obter um determinado benefício ou para fazer uma certa opção precisa ser levado em conta, tá? Então, o verdadeiro custo de uma atividade como alcançar o nível superior não é representado apenas por uma eventual mensalidade ou por taxas que você tem que pagar. Tem o custo dos livros que você comprou, tem o tanto de horas que você se dedicou a estudar e tal. Então, a gente precisa começar a pensar numa visão de custo mais amplo, tá? Um custo que envolva outros aspectos que não apenas aqueles diretamente expressos de forma financeira, monetária. O terceiro diz assim: pessoas e organizações racionais sempre fazem pequenos ajustes, ou seja, avaliam alterações marginais quando tentam encontrar uma melhor posição. Então, aqui está colocado de uma maneira bem genérica, mas a gente pode falar assim: ah, que horas que eu vou acordar todos os dias? Não, eu vou acordar às 6 horas. Não, eu vou acordar às 5h55. Não, na verdade eu vou acordar, vou tentar agora, na próxima semana, eu vou tentar começar a acordar às 5h30. Eu vou ver quanto que eu fico cansado no final do dia, quanto tempo que sobra para eu fazer alguma caminhada, introduzir algum esporte, algum tipo de atividade aeróbica. A gente vai fazendo pequenos ajustes, tentando encontrar o arranjo que seria ótimo. Se essa ideia parece intuitiva, ela de fato funciona assim para muitas pessoas e organizações de forma intuitiva. Mas as melhores organizações, as melhores empresas levam muito a sério essa busca pela situação ótima.
e muitas vezes elas têm que fazer ajustes marginais conforme as condições no seu contexto vão mudando, tá? Tá, um destaque para esse princípio aqui, esse terceiro, é que ele fala na expressão racionais. Por enquanto, nós vamos entender dentro da economia que racionalidade é expressa pela busca pelo ótimo. Então é como se falasse assim, uma pessoa racional é aquela que não desperdiça seu tempo, é aquela que sempre gasta bem o seu dinheiro, é aquela que faz bons investimentos, é uma empresa que sempre escolhe a melhor tecnologia para operar. Então, por enquanto, a gente vai associar essa ideia de racionalidade com uma busca do ideal, busca da optimalidade, né, da situação ótima, tá bom? Pois bem, o quarto princípio fala: as pessoas, as firmas e as sociedades como um todo reagem a incentivos na definição de seus comportamentos. Tá? Então, aqui, gente, não é dizer que as pessoas só se movem quando tem ganhos para elas, não, tá? Nós estamos falando aqui, a gente não pode esquecer que uma das grandes forças que nos levam a sair de casa, a trabalhar, a escolher uma profissão, a ficar uma hora a mais no trabalho, a gente sempre tem incentivos. A gente sempre leva em conta ganhos e perdas na hora de escolher o nosso comportamento, a nossa opção, tá? Não quer dizer que só isso que explica o comportamento humano. O que nós estamos dizendo é que não se pode esquecer que as pessoas reagem a incentivos. Tá? Então, se eu tenho um governo que promete duplicar o valor do salário mínimo, e aí eu, num primeiro momento, eu até acredito, aí vou lá, ele duplica realmente o salário mínimo. Só que logo em seguida a inflação explode, e aí o valor daquele salário perde capacidade de compra. Bom, se isso acontecer, da próxima vez que o governo anunciar que vai duplicar ou que vai dar um grande avanço, um grande aumento no salário mínimo, eu já vou reagir. Eu já vou falar assim, já vem inflação por aí. Eu vou tentar proteger o meu dinheiro. Sei lá, vou comprar uma moeda estrangeira, vou aplicar num título que esteja indexado à inflação, sei lá. Mas a gente reage quando a gente observa pela experiência passada, principalmente, que determinados ganhos ou perdas se dão, tá? Então, nunca devemos esquecer que as pessoas, sim, respondem a incentivos. Não é a única coisa que explica o comportamento das pessoas, mas é talvez das mais importantes, tá? A quinta questão é falar sobre comércio. E aqui comércio tanto no sentido simples, né, de como que você vai à feira e compra um produto, um legume, umas frutas, até o comércio entre países. Tá? Então a expressão inclui todos. Mas ele está falando assim, o comércio, essas trocas e transações realizadas em contextos relativamente livres, de boa informação, que as pessoas participam voluntariamente, tá? Isso que a gente chama de livre comércio, pode beneficiar todos, pode beneficiar a todos. Então, não é verdade que se eu te vender uma televisão e essa televisão eu te vender por 2.500, um de nós vai ter levado prejuízo. Eu vendi mais caro do que a televisão realmente valia. Me dei bem. Então, não, eu comprei a televisão mais barata do que o Luiz realmente queria receber. Me dei bem. Não necessariamente isso acontece, tá? O comércio pode ser um jogo que não é de soma zero. Ou seja, um jogo de soma zero é quando um ganha, para um ganhar, o outro perde, tá? A gente pode ter um jogo de somas positivas no comércio. Só para dar um exemplo disso, eu sou uma pessoa que gosta de dar aula. Eu não sou bom em cozinhar, eu não sou bom em costurar minha roupa. Então, eu vou lá, faço aquilo que eu gosto, que eu acho que eu faço bem, ganho dinheiro para isso e compro de outras pessoas que fazem comida, outras pessoas que fabricam vestimentos. Então, nessa troca, eu fiz aquilo que eu gosto e alguém fez aquilo que supostamente gosta também. Tá? Então, ambos podem sair beneficiados. Perceba que a palavra que está escrita aqui é podem, tá? Não está escrito aqui sempre serão. Então, só fazer um ajuste aqui no computador. Um minutinho. Pronto. Eu acho que estava sobrecarregado aqui o meu processador. Tá, então eu estou dizendo que isso pode acontecer. Quando eu coloco essa expressão pode e não sempre acontecerá, o que eu estou falando é assim: existem relações de comércio que são prejudiciais a uma pessoa.
Então, existem pessoas que são exploradas. A pessoa está desesperada, precisa de dinheiro para comer, ela vai aceitar condições desumanas de trabalho. Isso acontece, infelizmente, em muitos lugares do planeta ainda, inclusive no Brasil. Tá? Então, não quer dizer que o comércio sempre vai beneficiar ambas partes. Quer dizer que ele pode beneficiar ambas partes, tá certo? O sexto princípio fala assim: bom, se a gente tem essa ideia de que o comércio pode ser satisfatório, pode ser saudável para a sociedade, então a gente também deve ter a ideia de que os mercados são, em geral, uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então, em geral, não é uma boa ideia a gente colocar uma empresa estatal para produzir comida. As empresas fazem melhor isso, elas entregam comida mais barata e com melhor qualidade. Em geral, não é uma boa ideia a gente colocar o governo para produzir aço. Você fala, ah, não, mas o Brasil já teve siderúrgicas estatais. Sim, é verdade, teve um período que o governo precisou entrar, colocar dinheiro, construir essas grandes empresas, né? Um alto forno é uma coisa muito cara, gasta muito tempo para você construir, para produzir aço. Então o governo foi lá, fez essas grandes estruturas, depois privatizou, depois colocou na mão de uma empresa para cuidar. E com isso até os custos daquela produção caíram bastante, o investimento aumentou e tudo mais. Mas assim, em geral, é melhor deixar os mercados cuidarem disso. O governo não deve ser quem produz camisa, o governo não deve ser quem corta cabelo. Deixa que o mercado cuida disso, tá? Aqui e ali tem certos bens e serviços em que a gente sabe que o mercado não pode cuidar, tá? Tem certas transações que a gente só confia ao Estado, mas a gente vai falar delas lá na frente, quando a gente for falar de bens públicos, tá bom? Tá, agora vamos para o sétimo. O sétimo fala assim: em determinadas circunstâncias, a intervenção dos governos pode aperfeiçoar o resultado que seriam obtidos com a livre operação dos mercados. Então, ó, gente, essa é uma mensagem muito boa, tá? Livres mercados, mercados que operam sem qualquer intervenção, podem dar errado. O caso mais simbólico, mais emblemático disso é quando a gente vê restrições à concorrência. Tá? Quando a gente tem oligopólio, quando a gente tem monopólio, uma empresa ou então duas ou três empresas tomando todo o mercado, fazendo um acordo entre elas e botando o preço lá em cima para lascar o consumidor. Então não é normal, por exemplo, um país igual o Brasil, que só tem três empresas telefônicas, só tem três companhias aéreas, só tem ou quatro grandes bancos dominam a maior parte do mercado de crédito. Isso não é normal. Esses mercados não estão funcionando como deveriam. A restrição que se tem à concorrência é muito grande. Há um risco muito grande dessas empresas atuarem cada um no seu nicho, uma não pisa no calo da outra, e todas elas são muito lucrativas, cobrando preços muito altos do consumidor. Tá? Então, mercados falham. A gente precisa reconhecer que em determinadas circunstâncias é necessária a intervenção do mercado, seja como fiscal, seja como regulador e, em alguns casos específicos, até como sendo ele mesmo o provedor de certos serviços. Tá? Só para dar um exemplo, justiça, segurança nacional, isso são serviços que são, a gente vai ver aqui que eles não podem ser deixados na mão do mercado. Tá? A gente vai ver mais exemplos adiante. Vamos para os três últimos. Tá? Então, o oitavo fala assim: o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Bastante atenção nessa frase. Eu não estou falando que quem é mais rico é mais feliz. Eu não estou falando que a pessoa deve viver 60 anos da sua vida trabalhando 12, 14 horas por dia e depois ser feliz. Eu não estou dizendo que quem mora na Suécia é mais feliz que o Brasil. O que eu estou falando é assim: para que um país possa alcançar elevados níveis gerais, assim, né? Consensuais, compartilhados, níveis elevados de padrão de vida, acesso a bens materiais, acesso a liberdades individuais, acesso a um governo responsável, cidadania, para que a gente tenha níveis elevados de padrão de vida, é necessário que a gente organize bem a produção de bens e serviços, que a gente tenha uma economia eficiente, tá? Então, a gente depende disso.
Em países em que se produz pouco, que se produz serviços de baixa qualidade, em que os bens são de baixa qualidade, que o nível tecnológico é muito baixo, é muito difícil, praticamente impossível, que aquela população vai ter um padrão de vida elevado, tá? Então, a economia é importante. Estudar economia, ter uma economia saudável é importante. Não basta a gente pensar no que deveria ser, na justiça, na equidade, se a gente não cuidar da eficiência, tá? Essas duas coisas não são incompatíveis, mas uma depende da outra. Para a gente criar uma sociedade mais justa, mais equilibrada, menos excludente, menos racista, como a sociedade brasileira é, a gente precisa melhorar a nossa economia, tá? A gente depende disso. Precisamos ser eficientes, inclusive para depois, ou no mesmo caminho, buscarmos uma sociedade mais justa, tá? Mas só na base do desejo do que deveria ser, a coisa não vai. A gente precisa descer para o como fazer e cuidar da eficiência. O nono princípio fala assim: os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Então, parece que está descrevendo a inflação, né? Cuidado lá, gente, a inflação pode acontecer por muitas razões. Aqui eu estou só dizendo uma das razões da inflação e que é praticamente 100% verdade. Todas as vezes que o governo, por ser irresponsável, por não ter dinheiro para pagar suas contas, ele for lá e imprimir moeda em excesso, todas as vezes que isso acontece, no final da história, quem se lasca é o povão, principalmente as pessoas mais pobres. Por quê? Porque a inflação, a elevação generalizada no nível de preços, acaba fazendo com que a sociedade empobreça como um todo, mas principalmente as pessoas mais pobres percam mais, tá? Então, aqui eu estou dizendo assim, isso é um princípio, isso é uma regularidade. A gente observa isso na China, no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Paraguai. Todas as vezes que um governo é irresponsável na gestão da sua moeda, mais cedo ou mais tarde o que a gente vê é a inflação, tá? O 10º e último princípio de economia fala assim: as sociedades enfrentam um trade-off, ou seja, uma escolha conflitante de curto prazo entre inflação e desemprego. Então aqui parece mais complexa essa ideia. Vamos entender aqui. É como se eu pudesse escolher entre desemprego e inflação no curto prazo. Então vamos entender do que nós estamos falando aqui, tá, gente? No Brasil, a gente já viu isso acontecer muitas vezes. No passado, hoje não tanto, mas no passado a gente fazia assim: tá chegando o período de eleição. Aí um governo começava a gastar muito mais. Mas ele não tinha dinheiro para gastar. Como é que ele fazia? Ele imprimia moeda. Num primeiro momento, aquele monte de gastos a mais, contratação de obras e tal, parecia que a economia estava indo bem. Então dava uma sensação de que a economia estava crescendo. Muita gente empregava, muita gente abria empresa, muita gente ia para ganhar dinheiro. Só que aquele estímulo que era dado, ele não era sustentável. A conta ia chegar depois. Então, as pessoas tinham uma sensação de que a economia estava prosperando, a taxa de desemprego caía, mas depois, passada a eleição, essa farsa se revelava. O governo tinha mais dificuldade ainda para se financiar, tinha que subir impostos e tal, e aí a economia depois capotava. Então é como se fosse assim um estímulo artificial, tá? Isso pode acontecer e no curto prazo isso pode enganar a sociedade. Isso já foi visto no Brasil, na China, na Alemanha, em todo canto. Alguns países mais sérios têm menos episódios dessa história, mas praticamente toda a civilização já viu essa história acontecer, tá? De você estimular a economia de forma artificial e depois ver que aquilo não é sustentável. Então a gente está falando assim, uma escolha de curto prazo que não se perpetua. Eu posso tolerar uma inflação maior, deixar de subir juros quando eu deveria subir juros para tentar conter a inflação, para tentar ganhar ali, ver a economia um pouco mais vigorosa por algum tempo. Mas isso acaba tendo um custo alto, tá? Isso, no longo prazo, não dá para promover crescimento, reduzir desemprego, sendo negligente com a inflação, tá? A gente sempre vai ter que voltar a cuidar da inflação. Pronto, então tem 10 grandes princípios.
A partir dessa observação de coisas que se observa, né, em todo canto do planeta, os economistas vão criando as suas teorias. Mas que história é essa de teoria? Como é que isso tem a ver com ciência? Ciência, para mim, era coisa de laboratório, era coisa de eu olhar no microscópio. Então, gente, vamos entender que ciência é tudo aquilo que aplica um método científico. Como é que o método científico se desenvolve? Bom, o método científico ele é muito intensivo em observação. Mas não é simplesmente sair de casa e ficar olhando. É mensurar, observar, observar por longos períodos, analisar diferentes aspectos, consultar ou observar um problema de diversos pontos de vista, reunir essas informações todas de forma sistemática, colocar lá na planilha os dados direitinho e tal. Aí, depois que você já tem um grande conjunto de evidências, você formula uma hipótese, enuncia uma verdade. Ah, toda vez que o governo gasta demais, lá na frente ele acaba tendo que subir impostos. Pronto, suponha que eu enunciasse essa tese. Ora, se isso acontecer, eu tenho que ir lá para os dados e verificar se isso é verdade. Eu enunciei a minha teoria, né, a minha hipótese, depois eu tenho que testar no Brasil do passado, no Brasil atual, na China, no Paraguai, nos Estados Unidos, o máximo de condições possíveis, eu tenho que tentar testar aquela hipótese. Se aquela hipótese fracassar, se eu encontrar lugares em que o governo gastou demais e não teve que subir impostos depois, aí eu falo, bom, eu tenho uma exceção, deixa eu ver se essa exceção é importante, deixa eu ver se isso acontece em muitos lugares. Em alguns casos, eu tenho que jogar minha tese fora, tenho que jogar minha hipótese fora. Então, essa tentativa sistemática de compilar informações, compilar dados e submeter as nossas teses, as nossas hipóteses a um bombardeio de números, tentando sempre provar que aquela hipótese está errada, é o que nos faz gerar boas teorias. Uma boa teoria não é uma descrição da realidade. Ela é principalmente uma formulação, uma simplificação da realidade, mas que parece ser bastante robusta, que a gente tentou de toda forma mostrar que ela era falsa e não conseguiu. A ciência econômica adota esses mesmos princípios, essas mesmas práticas, tá? No entanto, durante muito tempo, as pessoas falavam assim: não dá para falar em ciência econômica, uma vez que a gente não consegue fazer experimentos controlados. Bom, o que é isso? Vocês que estudaram química lá no segundo grau se lembram de uma historinha falada assim: mantidas as condições normais de temperatura e pressão, se eu juntar um ácido com uma base, vai gerar um sal e tudo mais. Tá, tudo bem. Ali você consegue restringir outras variáveis, colocar condições de laboratório. Muitas vezes na sociedade, na economia em geral, você não consegue fazer esses experimentos, né? Então, imagine que eu chegasse na sala de aula um dia e falasse assim, pessoal, vou distribuir aqui umas folhinhas de papel para vocês e vocês vão fingir que vocês estão fazendo comércio, tá? Cada um vai comprar ou vender o seu assento. Como? Eu já tenho um assento, para que eu quero outro? Como que eu vou comprar? Não dá para reproduzir como é na vida real as pessoas comprando um ingresso para o cinema. Eu não consigo fazer experimentos controlados com os seres humanos, ou é muito difícil fazer. Essa visão vem sutilmente sendo mudada. Cada vez mais a gente é capaz de fazer experimentos controlados também na economia. Mas a gente vai falar disso depois e precisa sempre lembrar que tem uma enorme preocupação ética. Toda vez que a gente tiver que submeter uma pessoa a qualquer forma de investigação científica, a gente tem que obter dessa pessoa uma anuência, uma concordância formal e bem informada. A pessoa tem que saber, tem direito a saber se ela está sendo investigada, qual que é o fim daquela pesquisa, se ela concorda de ser estudada, analisada, se aquilo vai trazer algum dano, algum prejuízo, algum constrangimento para ela e tal. Tem uma grande questão ética aí, toda vez que a gente falar em experimentos com pessoas, tá bom? Tá. No entanto, a economia acaba
observando a história como sendo o seu grande laboratório. Então, frequentemente a gente tem mudanças muito específicas na economia que acabam funcionando como um experimento. Então, se um presidente assume e ao assumir, ele vai lá, cria uma regra que não existia antes, você pode falar assim: ah, não, antes do presidente, tudo era a mesma coisa que depois desse presidente, mas ele criou uma regra. Então eu posso falar assim: houve mudança de apenas uma variável. É quase como se eu tivesse um experimento controlado, tá? Então, muitas vezes, a realidade nos apresenta circunstâncias que se assemelham a experimentos controlados e acaba que a observação da história funciona como um bom laboratório para a economia. A gente aprende muito ao conhecer a história da economia no passado, tá? Seja como for, gente, a ciência nunca vai ter a pretensão, a arrogância de tentar explicar a realidade. O que eu quero dizer com isso? Gente, a realidade é muito mais complexa do que a gente pensa. A gente pode até tentar, a gente pode almejar conhecer a realidade. Mas, na verdade, o que a gente faz é simplificar um pouco a realidade. O exemplo que a gente gosta muito para entender essa ideia é a gente olhar para um mapa. Ah, hoje em dia ninguém usa mapa mais, a gente tem os mapas digitais no nosso aparelho celular. Tudo bem, mas vamos falar desse mapa digital aqui do celular. Se você tiver que sair de Recife hoje, se deslocar para Caruaru, ou então para Salgueiro, e vamos dizer que você nunca foi para o sertão, você não conhece lá e tal. Bom, o mapa vai te ajudar bastante. O mapa vai te dizer quais rodovias que você vai pegar, quanto tempo de viagem aproximado que você vai ter. Mas esse mapa não vai te dizer quais são as curvas mais perigosas, não vai te dizer quais lugares que a estrada está mais esburacada, não vai te dizer se tem algum lugar em que os policiais rodoviários vão te parar, não, seja para que razão, não vai te dizer um monte de coisa. Então, o mapa é uma simplificação da realidade. Tem muita coisa no seu deslocamento, né, na sua experiência em viajar de Recife até Caruaru, que não está expresso naquele mapa. Então, ao deixar muito da realidade de fora, o mapa fica mais útil, porque ele é fácil de entender, ele é fácil de visualizar, ele é fácil de interpretar. A teoria é um mapa. Então, a gente, na teoria, não tem a explicação completa da realidade. Nunca terá. Nós, cientistas, precisamos entender que a verdade, a realidade, ela está sempre mais complexa, mais profunda e maior do que a gente consegue abarcar, que a gente consegue aprender, tá? Então a gente sempre vai entender que o que nós temos, com muito sucesso, com muita sorte, é termos boas teorias, aquelas que a gente tenta negar e não consegue. Quer dizer que ela é verdade? Não. Ela é no máximo uma verdade provisória. Mais adiante pode aparecer alguém que encontra uma teoria melhor, negando a teoria anterior, tá certo? Tá. De toda forma, tem uma outra prática muito comum na ciência econômica que vale a pena a gente resgatar, que é a chamada navalha de Ockham. O que é uma navalha de Ockham? É uma ideia de como lidar com teorias. Se você tem um determinado fenômeno, né, você está observando um fenômeno lá, gastos públicos. Não, eu estou observando o efeito do Bolsa Família nos hábitos de consumo das pessoas. Eu estou observando, pronto, é um fenômeno. Se para explicar aquele fenômeno a gente tiver duas teorias, e as duas teorias parecem que estão assim funcionando bem, a gente submete a todo tipo de análise de dados e esses dados não negam essas implicações da teoria. Se isso acontecer, em geral, a gente vai tentar adotar a teoria mais simples. Então, é como assim? Qual que é o critério para escolher entre duas teorias que não foram negadas pela observação criteriosa da realidade? Se duas teorias parecem ser confirmadas por uma realidade, então a gente sempre vai dar preferência para mais simples, tá? Então, a navalha é no sentido de como você separa, como que você diz o que é bom, o que é ruim, como se faz o corte, tá? Então, a navalha de Ockham é uma ideia metodológica de falar sempre a gente tentar buscar
modelos, teorias mais simples, tá? Tá, então, aproveitando essa palavrinha assim, o que que são modelos, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente vai começar a discutir isso, tá? De toda forma, qualquer teoria que a gente fizer, qualquer enunciado sobre a realidade que a gente fizer, tem sempre que ser enfrentado pela observação criteriosa, cuidadosa dos dados, e ela sempre, se passar por esse teste, ela sempre vai ser uma espécie de uma verdade temporária, uma verdade provisória, algo que a gente não pode chamar de realidade, de verdade absoluta. Uma boa teoria é aquela que a gente ainda não conseguiu refutar, que a gente não conseguiu negar, tá? E para fazê-lo, a gente vai ter que fazer muitos testes, sempre muitos testes. Então, tentar variar condições, tentar variar o local, o número de pessoas envolvidas. Uma boa teoria é aquela que é abrangente, que ela consegue ser aplicada num grande conjunto de situações, tá? Tá, só para dar uma ideia disso, vamos falar sobre modelo. Ora, o que é modelo? Modelo é um conjunto de hipóteses que, de alguma forma, tentam expressar uma teoria. Então, é como se fosse assim, um enunciado da teoria. O modelo é como se fosse um conjunto de enunciados que compõem uma teoria. A próxima vez que a gente se encontrar, seja virtualmente, seja presencialmente, eu vou falar com vocês sobre um modelo, o modelo mais simples que a gente consegue imaginar na economia. É um modelo chamado de o fluxo circular. Só para a gente ter uma ideia aqui, que depois eu vou comentar direitinho, no fluxo circular, no modelo do fluxo circular, a gente tem basicamente duas hipóteses. Dois enunciados. A, uma determinada coisa acontece, uma outra coisa acontece, e só com esses dois enunciados eu já consigo tirar uma implicação, ou seja, uma consequência. Se isso é verdade e aquilo é verdade, então tal e tal coisa deve ser verdade. Então, eu estou mostrando para vocês que o que a gente está fazendo aqui realmente é teoria, tá? A gente enuncia aquilo que a gente toma como pressuposto, né, como hipótese, e faz uma dedução lógica do que seriam as consequências daquele pressuposto. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter que se lançar aos dados, vai ter que observar os dados para ver se essa coisa funciona bem. Tanto se as hipóteses parecem bater com aquilo que a gente vê na realidade, mas principalmente sobre as implicações, as consequências das hipóteses, se elas de fato se observam também na realidade, tá? Eu vou parar por aqui porque eu quero que esse vídeo seja curto mesmo. Agradecer a todo mundo que assistiu. Desejar um bom dia a todos e todas. Até a próxima!